É isso aí, ouvinte do Estação RPG, estamos começando mais um episódio. Eu sou Fábio Silva e hoje os elfos nunca mais serão os mesmos. Fala galera, eu sou o Luke Stefano e aqui anão é LGBT também. E aqui com a gente uma presença muito especial, Vinícius Pérez, o criador do sistema Orbe de Libra. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês conversando sobre RPG e hoje a gente vai falar sobre esse RPG com gostinho de Brasil, Orbe de Libra, hein? Vamos lá. Só vamos. Obrigado pela sua audiência, estamos começando mais um episódio. Começando agora mais um Estação RPG. Eu sou Fábio Silva e aqui nós vamos bater um papo sobre assuntos variados de RPG de mesa, dicas para mestres e jogadores, sistemas, convidados e muito mais. E toda quinta-feira a gente vai estar aqui juntinho para bater esse papo. Então, vamos logo começar essa mesa. É isso aí, começando mais um episódio e hoje com essa presença maravilhosa aqui com a gente, hein? Fala aí, Luke Stefano, Vinícius Pérez para falar de Orbe de Libra. Maravilhosíssima presença, maravilhosíssima. Muito bom. E aí, Vinícius, como é que você tá, cara? Tudo tranquilo? Pô, cara, tudo bem. Fico lisonjeado demais aí com os elogios, poxa. Eu sou um entusiasta do RPG, cara, então falar sobre isso pra mim é prazer pra caramba. Pode me convidar sempre aí que tô à disposição. E muito obrigado mesmo pelos elogios aí, por terem gostado do material. Pô, cara, que isso, é um prazerzaço estar aqui com você pra gente falar um pouquinho desse nosso amigo querido chamado RPGason. E, claro, do Orbe de Libra que tá aí em financiamento. E vamos que vamos. Então vamos começar pelo começo, né? No coraçãozinho de Vinícius Pérez. Aonde começou o RPG? Rapaz, o RPG começou cedo nessa vida aqui, viu? Já estou com 32 anos. Não precisa falar a idade não, cara, não faz isso. São 32 ciclos. 32 mas, ciclos. Se eu não conto já de começo, sabe o que acontece? Quando eu começo a falar pro pessoal o que eu já joguei, ou a época que eu vi as coisas, os caras vão falar, não, já matei, entendeu? Pra vocês terem uma ideia, ó, 32 anos, então eu sou da época que não tinha nada de internet ainda direito pra gente, era de internet de escada, né? Então a gente tinha que esperar da meia-noite pra conversar com a turma no MSN, época do Orkut. Essa galera leitinho não conhece não, cara. Não, pessoal, olha, a gente sofreu, cara. Esperava Dragão Brasil chegar, um mês pra chegar, e às vezes ia na banca, não tinha mais. É isso aí mesmo. Ficava correndo de banca em banca pra ver se ainda tinha sobrando, pra ver se conseguia comprar. Totalmente. Eu tenho pilha ainda de Dragão Brasil em casa, guardada, algumas estão com amigos e tal, era muito gostoso. Bom, o RPG começou cedo na minha vida, né? Entrou na minha vida com aproximadamente uns 10, 11 anos, mais ou menos. Ali no finalzinho dos anos 90, um amigo meu que me apresentou, era um amigão da época, né? Os pais deles eram amigos da minha família e tal. E aí ele vivia por lá perto, na rua de casa. E aí ele chegou um dia e falou assim, cara, eu vou te apresentar um negócio aí, um jogo, você vai gostar, um negócio diferente. E o cara era bom de lábia já, entendeu? O cara já jogou uma artimanha ali, já jogou um testezinho ali de lábia e me passou aí. É a historinha que eu sempre falo, né? Aquele amigo meio corcunda, assim, com a capa preta chegando em você, assim, abrindo um manto com um livro de D&D dentro, falando, eu tenho um negócio pra você aqui, exatamente. Ó. Por isso que aconteceu. Aquela aranhinha no muro que fala assim, ei, vem cá que eu vou te mostrar uma parada sinistra. Por isso que aconteceu. Aí o cara falou, não, tem um jogo aí que é assim, ele explicou pra mim por cima, né, é assim, o jogo funciona desse jeito, e aí dá pra você fazer tal coisa, pode ser quem você quiser. Cara, eu pirei, porque assim, eu era, como a maioria das crianças, na verdade, sempre fui criativo, gostava de imaginar coisas, eu inventava negócio, assistia um desenho, eu pensava que eu era um personagem, que eu fazia parte do desenho, e enfim, isso é tradicional, né, e eu sempre gostei muito da temática medieval, gostava muito das histórias que passavam com espada, cavalo, então eu sempre tive esse pensamento. Quando ele falou isso pra mim, nossa, cara, eu fiquei doido, assim, aí ele falou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o livro pra gente jogar, e na minha cabeça eu fiquei pensando, pô, livro?
como é que você joga um jogo com um livro, né, cara? Juro pra você, foi um dos primeiros pensamentos que eu tive, sabia? E tá bom. Outro pensamento que eu tive de início também. O cara falou assim, olha, tem um monte de dado diferente, dado de 20 lados, dado de 12 lados. A minha cabeça, na época, não conseguiu processar visualmente como seria isso. Olha que curioso, né? É verdade. Não consegui processar, eu não tinha ideia do que era. Bom, passou. Ele chega um belo dia, munido de um mísero D8, eu sempre conto essa história porque ela é verídica, um mísero D8 e um livro dos monstros do AD&D segunda edição, aquele livro branco. Sim, sim. Meu, cara, eu fiquei louco, sério, eu fiquei maluco. Aí a gente fez uma brincadeira, jogamos ali com regra improvisada e o caramba, porque a gente tinha mais ou menos a minha idade, tava na casa dos 11 anos, então a gente nem manjava direito, né, pegou o livro emprestado dos amigos. Cara, mas eu digo pra vocês que foi uma das histórias mais legais que eu já joguei de RPG na minha vida. Porque foi mais simples possível, mais legal possível, divertido, de uma forma totalmente aberta, conciliadora. E aí não parei mais, cara. Aí só atravesso mais de 20 anos de RPG, mais de 20 anos na estrada. Sempre tive muito sonho de lançar alguma coisa. E aí chegou a Orbe de Libra. Pô, chegou bem, cara. Concretizou bem esse sonho, hein? Sacanagem não, hein? Cara, o Orbe, ele é um projeto que eu tenho muito carinho por ele. Porque, como eu falei, eu sempre gostei muito da temática medieval, né, essa questão aventuresca. Sempre achei isso o máximo. E, pô, como eu falei, né, sempre gostei de ler coisas assim, joguei jogos assim, tem uma porrada de RPG do tema. Então você sempre pega, eles são muito parecidos no seu contexto geral. E assim, uma coisa que é importante dizer é muito bom. É muito bom. Se não fosse bom, eu não tava 20 anos apaixonado por isso. Só que tem de toneladas, né, cara? Você pega aí de Forgotten Realms, Dragonlance, você pega os próprios cenários nacionais. O próprio Tagmar também fez muito isso com a cultura europeia, principalmente mais focada ali em Roma, no Império Romano, em algumas partes, né? O Tormenta fez muito isso, desse multiverso maluco, bem estereotipado, e é muito legal. Eu tenho, por exemplo, o Tormenta 20 tá aqui do meu lado, em casa, é legal pra caramba. Só que eu falei, poxa, cara, se eu quero fazer um projeto, por que olha aí, ó, tá na mão também, Tá mostrando Tormentinha. Eu vou pegar daqui, ó. Maravilhoso. Vou pegar pra mostrar aqui pra você, ó, também, ó. Eu gosto de fazer invejas também, que comigo é assim. Não vou pegar minha caixa não, cara. Não vou... Minha tá no armário, então, não vou pegar, e assim, não. Pô, cara, é legal pra caramba, entendeu? Só que eu falei assim, eu não quero fazer uma coisa mais do mesmo, sendo que um monte de gente já fez com qualidade. Uma coisa é se você dissesse o seguinte, não, tem um monte de coisa desse tema, mas... Pô, não sei, eu acho que falta alguém, né, colocar uma cereja do bolo ali. Não acho que é o caso. Embora eu respeite e adore quem faz, né? Não tem problema nenhum com isso. É porque é muito fácil também, né, vincular, né, sistema de RPG medieval a todo o cenário e todo o contexto histórico europeu. E faz todo sentido, né? Eu tenho completa consciência disso, faz todo sentido. Tanto é que o Orbe, ele é um híbrido, né, desses conceitos. Então vamos lá, vamos aproveitar essa perninha aí, vamos aproveitar essa perninha aí e explica pra gente o que é o Orbe de Libra. Vamos lá. O Orbe de Libra é nada mais do que um cenário de fantasia medieval. O tom dele é mais heróico, importante dizer isso. Então, nós temos todos os elementos tradicionais ali da fantasia medieval. Então, você vai ter a estética, você vai ter as tavernas, você vai ter o conceito de cavalarias, de tropas, exércitos, você vai ter a própria indumentária, você vai ter tudo isso, que é o berço desse conceito de fantasia medieval, com um tom heróico, né, aquele tom épico também, onde você abre qualquer baú, pula a bola de fogo, ou todo aldeão tem um item mágico que é secreto, e, sabe, não é um tom mais denso, um tom um pouquinho mais pé no chão, o que não quer dizer que não tenha fantasia. Ela tá lá presente, mas ela não é esse mundo de D&Dzão clássico, por exemplo. E, com tudo isso que eu mencionei, a gente insere vários elementos e vários sabores do Brasil nesse contexto todo. Então, quer dizer, você vai experimentar um universo de fantasia medieval que ele tá todo pautado na sua estrutura com coisas da nossa própria história, com a nossa própria estética, seja ela a arquitetura, seja as nossas línguas, danças, características de alimentações, e não só isso, as próprias características regionais mesmo. Então, assim, a gente vai identificar biomas que são típicos do Brasil, então você tem a representação de cerrados, tem representação de sertão, você vai ter as localidades, por exemplo, onde estão as regiões brasileiras mesmo, então norte, nordeste, sudeste, sul, com
como eu falei, Centro-Oeste, então tem ali essa questão do Cerrado, né, que eu mencionei. Então tudo isso tá numa mistura toda de um conceito de fantasia medieval. Por isso que a gente sempre fala, né, que o Orbe de Libra é um cenário de fantasia medieval com todo o seu tempero brasileiro. E não só brasileiro, né? Tem umas coisinhas da América Latina também. Afinal de contas, estamos todos interligados aqui. Uma coisa que você comentou mais cedo, que é aquela parada da cereja no bolo, né? De você pegar e fazer do seu jeito. Querendo ou não, o RPG é isso. Acho que todo o sistema que eu peguei pra ler, ele ensina que independente do que esteja falando no livro ou do sistema que você esteja jogando, ele fala, o mundo é aberto, tudo é aberto pra você criar o que é seu. Então, a coisa mais válida no RPG é você pegar uma coisa que já existe, no seu caso, o sistema de Old Dragon, e criar o Orbe de Libra. Isso é o RPG, é você pegar uma coisa que você gosta, refazer ela do seu jeito, e ali divertir o seu grupo, divertir o seu público, divertir os seus leitores, os seus jogadores. Isso é RPG, independente do nível em que você faça isso. Cara, você falou uma coisa tão legal que, assim, me lembra, inclusive, a gente já recebemos vários feedbacks do pessoal que tem comentado, né? Por sorte até, digamos assim, a maioria é positivo, mas eu deixo muito claro que todo feedback que é negativo é importante também. Sim. Afinal de contas, a gente tem que ter esse processo reflexivo, né? Hoje, até por coincidência, eu conversei com um dos apoiadores e ele estava fazendo uma série de questionamentos de umas regiões, que ele queria saber o que tinha, e ele ficou, obrigado, adorei que você me explicou e tal. E eu adoro isso, porque me faz olhar, né, com uma visão diferente pro processo todo. E o que você falou é muito legal. Um apoiador do projeto também, ele passou um feedback, deu uma opinião, que eu falei, poxa, cara, que bom que eu consegui transparecer, né, esse conceito, que foi o seguinte, ele disse, olha, é muito interessante o cenário porque você consegue jogar com uma cara bem brasileira de muitas coisas, você pode dar muitos tons bem nítidos brasileiros, ou você pode fazer um cenário bem mais clássico, um cenário bem mais, tipo Low Magic, por exemplo, pulando por um tom mais Senhor dos Anéis. Então você consegue passear nos dois lados. E é isso mesmo, entendeu? Essa é a ideia. O que eu tô gostando bastante do Orbe de Libra é porque eu olho pra ele e eu vejo um Dungeon Crawler. Eu vejo um grupo entrando numa caverna, destruindo tudo e voltando com um item gigantesco. Tipo, com um item maravilhoso. E depois aquelas festas em grande escala, tá ligado? E aí aparece um vilão do nada maligno e destrói tudo que é bonito. E o grupo lá com o item tem que fazer isso. É isso que eu imagino do Orbe de Libra. Eu tenho certeza que você, como criador, tem outra visão. Eu tenho certeza que outra pessoa que ler o Orbe de Libra vai ter outra visão. Mas na hora que eu bati o olho e vi como as raças são estruturadas ali, como ele trata a magia e tudo, cara, eu já vi dessa maneira. É um jogo, com certeza, que não é fácil. Uhum. Os jogadores, eles têm que jogar realmente assim, a gente quer fazer o que quiser, eu vou pular em cabeça de guarda, vou pôr fogo em cidades, tá ferrado. Isso é clássico. Ferrado. Por quê? Porque é um jogo muito contextualizado na política. E a política, o que eu quero dizer com isso? Né? Ninguém tá falando de partidarismo, Sim. ninguém vai fazer votação referendum, não é nada disso. Mas é a política que está inserida em traições, alianças, o cara que hoje tá do seu lado, de repente amanhã o cara tá te atacando, você não sabe nem o que tá acontecendo. Ou o líder regional que na verdade tá corrupto e tá ligado com outros caras e tá ferrando um determinado comércio, né? Enfim, por interesses próprios. E o que você falou, o Orbe ele tem muito de exploração. Com certeza tem muito de exploração. O tom que o narrador vai dar, eu deixo muito livre mesmo, para ele conseguir dar o tom que ele quiser. Mas é um jogo de muita exploração e muita investigação, que é muito old school, né, cara? O old school ele pede sim. muito isso. Aí, como você mencionou, o tom que a pessoa quer dar é muito, muito facilmente aplicável no Orbe. Então, assim, pode dar esse tom de Dungeon Crawler mesmo, de cara, invadimos, pegamos, matamos todas as criaturas que estavam ali, os bandidos que estavam protegendo aquela remessa roubada, pegamos os caras, voltamos, ganhando uma grana. Pode ser, da mesma forma que a sua investigação pode te levar para um monte de caminho que você, no final das contas, vai estar do lado dos caras que você foi investigar e não mais de quem passou a missão. Então é possível sim. Você comentou uma coisa que eu acho que é muito legal também, que é o contexto político que você dá pro cenário, a tensão política que você dá pro cenário. Isso é muito bom. Cara, isso é muito bom. Eu, particularmente, gosto muito de cenário político em jogo de RPG. Eu curto muito essa interação, porque eu acho que isso enriquece demais o cenário e isso dá muita ferramenta
pro mestre ou pros jogadores da mesa criarem plots de aventura completamente diversos e parar em locais que eles nem imaginavam parar quando eles começaram a jogar uma aventura, porque isso dá uma abrangência muito forte pro cenário. Você saber que você tá entrando numa área que tem um conflito político um pouco mais pesado e você tem que se portar de uma maneira diferente, você saber como falar com determinados NPCs quando você chega em determinados locais, porque você reconhece as vestes daquele grupo e você sabe que você simplesmente não pode fazer os negócios, tipo, sair botando fogo em tudo que é lugar. Isso tem um peso muito bom no cenário. Pros dois lados, né? Tanto pro controle do jogador quanto pro cenário em si, né? Não, totalmente, com certeza. Esse gancho que você falou faz tanto sentido, e eu gosto muito, né? Tanto que a pauta de criação do Orb, ela tá apoiada nesse alicerce mesmo. Porque assim, até a própria língua comum, né? O Orb, assim, depois a gente vai falar sobre língua, né? Berço estrutural ali, mas eu vou já soltar um spoilerzinho de pauta aqui, digamos assim. A língua no Orb, a gente usa a língua comum, né? Como existe em todos os cenários, é chamada de levantino. O que é o levantino? É o português. Então, a língua comum é o português, tanto que todos os nomes, todas as localidades, as regiões, todas elas são utilizadas de forma global no português. Existem os dialetos particulares de assentamentos, raças ou povos, claro, tem. Mas todos eles falam pelo menos uma versão do português. E para a gente sentir como isso funciona de forma política até, que é um alicerce ali que interessante do mestre usar, o português ele vem do latim, né? Então a língua antiga do cenário é meio que o latim, digamos assim, né? Que é o levantino arcaico. O levantino, que é uma versão mais moderna, ele tem algumas variações. E essas variações seriam, por exemplo, o que é o castelhano, o que é o italiano falado no Brasil, o que é a língua indígena, o nhengato, que foi misturado com esse português de Portugal trouxe para cá, o próprio português de Portugal e algumas culturas africanas acabaram desenvolvendo como fala, como aconteceu com o Brasil, que nós acabamos absorvendo o português como fala. Claro que essas culturas análogas à África mantêm todas as suas culturas, seus dialetos. Não houve nada de escravidão, processos de invasões desse tipo, similares ao que a gente passou, vivenciou, que eu acho que não é legal, não acho que é um tema bacana da gente explorar, pelo menos não com esse tom. Mas eles falam também o português já com essa característica mais o português europeu. Então perceba que a língua comum no cenário, ela já tem várias nuances e várias versões. Isso cria uma série de questões políticas. A língua é o alicerce mais importante, assim, no sentido de raiz, de poder de um povo. Se você consegue instituir tua língua para falar em mais locais, você está dominando aquilo comercialmente. Ou as pessoas se adequam a você ou elas vão minguando, né? E todo o tom político do cenário é bem o que você falou mesmo. Já tivemos processos de independência, golpes de Estado, formações de confederações. Nós temos regiões no cenário que são completamente, digamos assim, até anárquicas, né? Elas vivem nas suas próprias células e têm uma certa interação entre si, mas são completamente autônomas. Cara, as regiões dos anões, alguns anões com desenvolvimentos diferentes que tiveram de seus parentes ancestrais em outra parte do continente, vão ter desenvolvimentos diferentes. Isso é um tom que o cenário carrega bastante, de forma bastante contundente. Eu acho isso, sinceramente, maravilhoso. Porque o contexto político de cenário de RPG, muitas das vezes, muitas pessoas, muitos jogadores, eles têm muita dificuldade em jogar isso para dentro dos contextos de jogos. Quando o próprio livro, o próprio cenário que é apresentado para o jogador, ele já vem com essa gama de informação, fica muito mais fácil para você absorver e para você criar plot de aventura dentro do cenário por causa disso. Fica muito mais fácil. Mas muito mais fácil. E quanto a isso, também tem uma outra característica que eu gosto, isso eu particularmente gosto, eu tô utilizando no Orb, que é o seguinte, que eu não gosto, isso é particular meu, tá? Eu não gosto de pegar, por exemplo, o reino da letra A, né? A fronteira X tem isso, aquilo outro, que faz fronteira com tal lugar, que tem este rei, que tem este regente, aí o dono da padaria é o seu João e tal. Tudo está preenchido. Cada fronteira, tudo está preenchido. Se vocês oportunamente vendo o mapa do Orbe de Libra, vocês vão ver que tem regiões que tem mais cidades, reinos, nações que estão próximos, tem algumas relações, tem lugares mais afastados, ermos. Outra parte no continente, elas têm uma disposição muito mais ampla de ocorrências que possam ter ali, e isso não vai ter nada explicando detalhado.
Isso vai estar na mão do mestre para ele desenvolver. Sim. Claro que a gente solta alguns ali elementos. Por exemplo, olha, a característica desse lugar é isso aqui, a tendência é que seja um lugar mais nômade, de menos rotas oficiais comerciais, por exemplo. Então o cara vai conseguir desenvolver o que ele quiser. Eu passo as referências para ele mexer. Você precisa dar caminho, né? Senão o cara também se perde. Exato. Isso, não Sim, é? sim. Você não pode colocar. Mas também você não pode colocar caminho demais, né? Porque senão vira um livro e não um jogo de RPG. Não um jogo, porque às vezes parece que o mestre fica sem mão pra mexer, parece que vai sempre algum jogador que manja do cenário, dá carteirada, falou, opa, exatamente. Aqui não que eu sei. Aqui é Brasil, ó, aqui não vai. Exatamente. Boa, cara. Cara, muito bom. Eu gostei muito do tratamento que vocês deram pro cenário do Orbe. Eu acho muito legal todas essas nuances que vocês deram pra tudo. Dá um briefing muito bom do cenário como um todo pra quem quiser entrar e começar a jogar. É sensacional. Eu acho muito bom. Agora, vamos falar aqui de uma parada que eu achei que é bem legal. Que a gente falando de cenário, a gente também entende um pouquinho como é que funciona a cosmologia dentro do Orbe de Libra. Que tem umas curiosidades aqui que me deixaram assim meio, tipo assim, isso aqui é diferente. Isso aqui é legal, isso aqui é diferente. Cara, a cosmologia no Orbe, ela é pouco realmente tradicional em relação à maioria dos RPGs também. Normalmente RPG ele é criacionista, né? Então tem lá o início da vida, ou algum deus, ou uma entidade, ou um conjunto de deuses. De alguma forma eles criaram a vida, criaram os planos, né? As raças, aí cada universo lida de uma forma diferente, nas ordens que funciona. O Orbe de Libra ele já muda do princípio, ele não é criacionista, ele é um mundo evolucionista. Então, claro que assim, como isso antropologicamente é natural no nosso mundo, as pessoas sempre criam algumas explicações, histórias e mitos para tentar explicar de alguma forma palpável ali, né? Próximo ao racional. Principalmente quando você... Isso, mas racionalizar de alguma forma mais viável, né? Então, assim, como é esse conceito do surgimento da Orbe, né? Por que Orbe de Libra? Vai ficar mais claro agora. As lendas que são contadas, os mitos iniciais, dizem que no meio do universo, de alguma forma, duas energias ali, duas forças que reverberavam polos diferentes, comportamentos diferentes, conceitos diferentes, aí fica bem abstrato, fica bem aberto, elas se chocaram, elas colidiram, ou entraram de alguma forma em uma rota de colisão, um conflito, entendeu? Tudo muito, muito abstrato, nesse sentido é muito metafórico, digamos assim. E aí isso gerou uma explosão cósmica, uma grande explosão, que é até uma alegoria ao Big Bang nesse sentido, uma referência, na verdade. E isso formaram várias orbes, e essas orbes estão ali nessa região, nesse local. 3 delas se destacam. A primeira, naturalmente, é a Orbe de Libra, que é onde acontecem as aventuras, né? Onde tem o continente de Casa Nova, que ocorre o jogo. E outras 2, pelo menos, se contam nas lendas, também se formaram e ficaram muito próximas da Orbe de Libra, que é a Orbe de Caos e a Orbe de Ordem, né? Que seriam seus progenitores Caos e Orcus, né? E com isso, as lendas ainda contam que, de alguma forma, essas orbes elas vão se alinhar, ou elas vão se conectar, ou de alguma maneira seus povos conseguirão contatar uns aos outros. Isso vai fazer com que o mundo não seja mais o mesmo. Será um ciclo que será encerrado e que por alguns é entendido como de alguma forma um apocalipse. Mas é certo que dali para frente as coisas não serão mais como eram antes. Bom, dito isso, é importante a gente dizer que é o seguinte, não há nada aí de processo de criação. As sociedades não atribuem a nenhuma figura ou nenhum panteão nenhum tipo de criação. Eles conseguem se enxergar como parentes. Claro, eles não têm o conceito de ciência na época, por exemplo, para falar, por exemplo, de parte biológica de componentes ancestrais, né, ramificações de ancestralidade. Mas, isso eu falo, eu uso esse conceito na parte de explicação. As raças, elas se desenvolveram, elas foram se desenvolvendo ao longo do tempo e desenvolveram, inclusive várias delas têm as mesmas ramificações com parentes ancestrais em comum. E as raças, não vou me alongar nas raças ainda. Aí a parte de religiosidade, cosmologia, cosmogonia, então como é que as pessoas
cultuam, né? Como é que são os cultos, como é que são as religiões, né? Era exatamente isso que eu ia perguntar agora. São todas de forma abstrata. O que isso quer dizer? Você não tem lá a figura de Deus. Você não tem... Eu sempre uso o exemplo da deusa da justiça ou Deus da justiça. Quando a gente fala assim, pensa aí num avatar de Deus da justiça. Uma das primeiras, talvez, que a gente pensa é a balança na mão, Sim. A espada, olhos vendados, né? Até o símbolo da justiça mesmo, moderno e tal. E com, de repente, um nome, né? Não, o Deus da justiça, Horman, sei que lá e tal. É alto, né? Um cara forte e tal. Enfim, não sei. Tô chutando aqui qualquer coisa que vem na cabeça. Estereótipo. No Orb isso não existe. O Orb de Libra, ao invés de você cultuar esse Deus, essa figura com nome, trejeitos, características, você vai cultuar somente o conceito, ou seja, a justiça. Você vai cultuar o simbolismo, as referências, o que está inserido nesse entendimento do que é a justiça. A mesma coisa você pode fazer com qualquer outro sentimento, ideia, conceito, e esses sentimentos vão, você fazendo com que o seu credo seja tão poderoso em torno deles, vão te conectar nesse cosmo todo que existe, nessa energia espiritual que existe, essa energia inominável até, enfim, em toda a Orbe de Libra, você vai conseguir manifestar materialmente efeitos advindos disso. É claro que algumas civilizações, a gente volta de novo no conceito de antropologia, algumas civilizações fazem representações materiais e até alegóricas ou simbólicas de deuses abstratos. Então assim, o trovão é um deus, de repente o cara tem lá, tinha um fulano que um marinheiro, parará, e o cara era muito poderoso, um dia ele bradou, gritou, tava bêbado, bateu o martelo no chão, um raio queimou e fez a fogueira e ninguém mais morreu de frio. O cara pode ser considerado uma manifestação material do que seria o culto ao trovão. Maneiro isso. Você sacou o que sim, sim. Então isso são as representações materiais. E no cenário tem algumas formas disso acontecer. A primeira delas seriam, por exemplo, os chamados santos. Então quando você tem uma figura que é análoga ao conceito principal, por exemplo, a enfermeira, a curandeira que salvou o líder de guerra, e esse líder de guerra estava envenenado, ia morrer, o cara se recuperou e venceu a guerra. Ela foi considerada uma santa da cura. Porque ela teve uma representação material desse fio de conexão com o cosmos principal. Então ela seria uma santa da cura, isso em alguns reinos humanos, por exemplo. Outros reinos humanos, até análogos à África, né? A questão da cultura africana, que é muito presente no Brasil, eles não seriam santos, seriam os orixás. Nos povos análogos aos indígenas brasileiros, eles não seriam santos nem orixás, mas eles seriam o quê? Os espíritos ancestrais. E isso a gente consegue fazer com vários povos, várias localidades, e cada um deles consegue interpretar da forma como bem entender. Então perceba que o cara às vezes pode dizer o seguinte: olha, aquela macieira que deu muita fruta agora e saciou a fome de todo mundo, ela é uma representação material da bonança. Pode. O guerreiro que decapitou 50 inimigos na invasão, não sei o que lá, o cara pode ser uma manifestação da fúria ou da guerra? Pode, entendeu? Então isso é permitido. E além dessas, né, que são simbólicas, né, as representações materiais, também o culto dos anões é ligado à pedra, porque os anões vieram da pedra, né? É uma analogia que a gente faz até da formação mineral, como é feito com os corais, né, dos oceanos. Então, os anões eles evoluíram de alguma forma, de algum composto mineral, até que virassem quem são. Isso é presente na lore do cenário até, e nas explicações, tanto que os anões, quando morrem, eles voltam a se calcificarem, que eles viram pedra de novo. Cara, então, que maneiro. É um costume até das sociedades anãs, dependendo da figura que for, uma grande figura, um herói, eles calcificam o corpo do cara em posição de batalha ou de altivez e glória, o cara se calcifica e o corpo dele fica exposto em museus, por exemplo. Caramba, caraca, muito maneiro. E aí eles acreditam tudo pra eles é o firmamento, tudo é pedra. Então eles são muito mais céticos, muito materiais, tanto que eles não são somente os grandes mineradores, os grandes forjadores, mas eles também são os engenhoqueiros do cenário, eles são muito ligados à ciência, querem desenvolver coisas que mostram que eles são muito ligados ao firmamento.
Então toda a cultura deles religiosa e até as manifestações mágicas, todas estão ligadas à pedra. Eles acham que a pedra, o firmamento, é a razão de toda a força vital. E também o último modelo desse conceito religioso está ligado a um conceito mais monoteísta. E como é que isso funciona? Ele é basicamente como se fosse a mesma representação que eu mencionei lá atrás, um santo, um orixá, só que eles não acreditam que existam variadas fontes. Eles acham que só existe uma. E essa uma aglutina tudo que está nela. É sagrada, única e resoluta. Então, não vai ter, eu cultuo o amor, eu cultuo a guerra, eu cultuo a justiça. Não. Você vai cultuar somente aquela figura que vai reservar... Ela vai representar tudo isso, né? Tudo. Então, automaticamente, todos os outros credos para esse pessoal é errado. Então, eles tendem a combater, seja politicamente, seja em joguetes políticos, influência, e aí vai variando as épocas, vai depender de quem está à frente das principais igrejas ligadas a essa figura que é chamada de a Salvadora, né? Vai depender das igrejas, das forças à frente, as lideranças, da forma como eles vão impor sua própria política religiosa, né? Só uma referência sobre a lenda, né, da Salvadora. Diz a lenda que ela virá ao plano material, né, virá a Libra, por 3 vezes. Em 3 vezes ela vai encarnar. E todas as vezes que ela encarnar, ela vai fazer um mal, um bem incalculável e um mal irremediável. Isso aconteceu por uma vez no cenário, de acordo com as lendas contadas. Nossa, muito bom, cara. Muito bom. Eu achei bem legal a forma que vocês representam toda essa cosmologia e as religiões dentro do cenário de uma maneira muito abstrata. E isso deixa muito na mão de quem tá jogando também, fazer como quer fazer, entender como o cenário funciona, como o conceito rege aquela narrativa, o jogo em si, e ele aplicar da melhor maneira possível pra ele e pra mesa que ele estiver jogando. Cara, eu achei isso sensacional. Eu achei isso muito bom. Tira o cara da zona de conforto, né? Demais, ele tira demais. Ele vai ter que fazer a interpretação e entender aquele conceito todo e se virar. Porque às vezes é muito simples você olhar assim, eu sou sacerdote da guerra. Cara, eu tenho um código de honra. Qual que é o código de honra? Nunca desistir de uma batalha. Beleza. Pro cara tá bom, tá ok, vou fazer isso. Aqui não, aqui a gente exige o cara, primeiro, ele vai ter que criar esse conceito. Qual é a ramificação do amor que você segue? O que é amor pra você? Quais são as subdivisões que você abraçou como fiel, como um sacerdote? O que você tem de compromisso com o teu credo? Nossa, ele tem muito mais liberdade para poder criar uma coisa completamente diferente, sem ficar preso naqueles estereótipos que a gente já vê normalmente, ou então trazer esses estereótipos de alguma forma meio que modificada também para o cenário e para o sistema, entendendo como é que esse culto religioso funciona ali dentro, a religiosidade funciona dentro do cenário. Eu achei isso sensacional. É muito diferente do que a gente vê normalmente em outros tipos de RPG. A gente não vê isso solto dessa maneira. A gente vê sempre, como você falou, panteão ali preso direitinho, tem cada deus que vai representar um tipo de ordem, e o povo ele vai seguir aqueles deuses e falar em nome deles o tempo inteiro e blá blá blá, mas é muito diferente. E fora o fato que os deuses, caras, eles normalmente são considerados, na maioria dos cenários assim, bem politeístas, clássicos, como realmente os grandes detentores de toda a força, poder, tudo gira em torno dele, tudo é as guerras dos deuses. Parece que os humanos, na verdade, são, assim, secundários, né? São marionetes, no final das contas. Transformar tudo. Exatamente. Em Orbe de Libra, os grandes detentores de toda a transformação em poder são os seres inteligentes. Mas quando eu digo marionete, não me entendam errado, até porque tem vários cenários de RPG, assim como o próprio Tormenta já mostrou, que humanos, seres comuns, né, criaturas do cenário, eles também podem ascender ao panteão de deuses. Então, não necessariamente, mas isso vai variando. E cara, vou aproveitar que você falou dos anões pra gente poder falar um pouquinho das raças, porque tiveram algumas raças que me chamaram muita atenção. E a primeira que me chamou muita atenção, que na verdade é a última, né, no Fast Play, não é a primeira, foram os orcos. Por que vocês mudaram o nome pra orco? Teve alguma coisa muito específica que deu na cabeça de você, tipo assim, cara, combina com orco por causa disso?
numerologia, né, pra ficar bom, né? Brincadeira. A gente, porque assim, por dois motivos, na verdade. Primeiro que o jogo é old school, então quem é um pouco mais old school vai lembrar que muitos RPGs antigamente, e não só RPG, muita tradução de material literário traduzia sempre como orco. Hoje a gente fala ogro, mas antigamente tinha as duas versões, ogre e ogro. Hoje a gente aceita muito bem o ogro. E Tagmar falava orco. Tormenta, a primeira Tormenta da Dragão Brasil 50 tem lá orco. E isso é algo que me remete muito a esse conceito old school. E não só isso, como eu mencionei até o sufixo linguista, então ele também tem uma ligação com o português. Por que a gente não fala elf? A gente fala elfo, ou elfa, né? Sim. Então o orco é utilizado com esse propósito. Outro ponto importante também é o seguinte, por que não é meio? Então, meio orco, né? Como tradicionalmente a gente costuma ver em jogos de RPG. Porque a abordagem que normalmente o pessoal usa em relação a meio orc nos jogos de RPG sempre é de alguma coisa brutal, né? Os caras invadem e pilham e aí estupraram mulheres humanas, ou raptaram o pessoal e eles têm escravas e aí reproduzem. Eu acho que assim, cara, isso é muito bizarro, entendeu? Então você praticamente coloca à margem de uma sociedade minimamente civilizada a raça, quer dizer, os inteligentes eles têm o quê? Só que não sabem falar? Cara, eu não gosto disso. Outra coisa também que pra mim é importante é o seguinte, parece que muitas vezes a gente só considera a raça minimamente utilizável se ela tiver alguma quantidade de humano nela, né? Sim. Então, o orc que você jogava, ele tem que ter metade meio humano. Orco, né? Eu acho que não tem nada a ver, entendeu, cara? Por isso que a gente não usa. Então, às vezes o pessoal até pergunta, então não tem orco como monstro no cenário? Claro que tem. Você pode usar também humano como monstro, você pode usar anão como criatura, como inimigo. Então isso não tem nada a ver. Isso só mostra que o cenário ele não é maniqueísta. Então a gente permite que existam variadas interpretações, existam conceitos, toda essa abordagem sociopolítica vai estar presente na própria miscigenação das raças, como elas se desenvolveram, qual é a relação política, comercial, exterior que elas têm. E aí os orcos seguem esse conceito. Eu vou te falar que essa já é a raça que eu mais gosto do sistema. Porque eu sou muito entusiasta de goblinoide. Sempre que é possível eu jogo de goblin, de hobgoblin, de orc. Então orco já é minha raça favorita desse sistema. Eu gosto do diferente também. Eu achei bem maneiro vocês abordarem o nome, principalmente com toda essa temática vindo por trás, mantendo essa estrutura old school do jogo. Que sensacional isso. Só mostra aquilo que a gente já conversou da outra vez, né? Que o old school, ele é hoje em dia, ele não tem mais a força que ele tinha por conta do sistema D20, blá blá blá, porém, ainda existem sim entusiastas do sistema old school e isso só vai continuar mostrando cada vez mais que ele tem que existir, ele deve existir, ele tá aqui provando isso. Isso aí. Vamos manter o old school rolando. E outra raça que eu achei que é bem legal, e aí eu queria que você falasse um pouco das diferenças, porque eu achei isso aqui absurdo, e a gente estava até comentando aqui antes da gente gravar, na verdade, que o cenário ele tem elfos, ele tem meio elfos e tem humanos. Só que quando a gente vai lá na página dos elfos, a gente vê uma arte completamente diferente do que a gente está acostumado a ver dos elfos. É verdade. De onde que veio essa influência para fazer esse elfo tão diferente pro cenário de vocês? Isso é um ponto bem legal, né? Normalmente a gente tá, até como comentou isso, né? Falar agora pra galera ouvir. Muitas vezes assim, os RPGs, o D20 tradicional, o D&D, até o próprio Old Dragon no Brasil, que é a qual o Orb utiliza o sistema, às vezes você não consegue distinguir tão bem a diferença que tem ali do meio elfo, do humano, às vezes o elfo também é muito parecido, às vezes muda o que põe mais uma destreza no elfo, coloca mais uma sabedoria no humano, tá tudo bem, fica tudo certo. No Orb a gente não faz isso. Para começar, assim, os elfos em si, eles têm toda uma estrutura completamente ligada à natureza rústica. Eles são seres selvagens, né? Então eles estão muito ligados à natureza, eles preferem sempre lugares selvagens. Eles estão muito à parte, digamos assim, dos centros urbanos, das evoluções tecnológicas. Isso quer dizer que eles estão atrasados, eles não são sofisticados? Não.
Isso quer dizer que eles têm uma leveza e um entendimento de vida diferente das outras comunidades. Isso da ligação que eles têm com a natureza é tão forte que eles externam nos seus próprios corpos as características dos lugares que eles nascem ou que eles passam a sua vida inteira, ou pelo menos a maior parte dela. O que quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, um elfo florestal, ele vai ter uma série de características típicas do bioma, do ambiente que ele está inserido. Então ele pode ter casca de árvores pelo corpo, ele pode ter as sobrancelhas como se fossem pequenas gramas ou raízes. O cabelo dele pode ser um arbusto cheio de ramos e pequenas raízes nascendo. Ele pode ter pelagem animal pelo corpo, os olhos podem parecer muito parecidos com algum tipo de animal. Caraca, maluco, dá pra fazer um elfo lobisomem, mano. Cara, olha isso, cara, dá, muito bom. Totalmente. Inclusive, assim, pense que o cenário ele tem algumas representações tipicamente brasileiras. Então a gente tem algumas analogias às grandes florestas brasileiras. Pô, cara, você pode fazer um elfo que tem toda a ligação com o conceito da Amazônia, essa parada indígena? Com certeza você pode fazer. E ao mesmo tempo, por exemplo, vou pegar um elfo que seja de uma região de litoral, de uma região litorânea. O cara vai, provavelmente, ele terá uma pele um pouco mais ressequida, de uma tonalidade um pouco mais escura, ele pode ter cascos de tartaruga ou animais marítimos, barbatana, sabe? Ele pode apresentar os olhos parecidos com algum tipo de peixe, ou ave, que normalmente sobrevoa litorais. Você pode criar isso, você pode fazer as mesmas coisas com montanhas, colinas, lugares desérticos, e aí a infinidade de opções para criar elfo não falta. Cara, muito bom. Muito maneiro, é muito diferente. A primeira coisa que eu vi quando eu comecei a ver tanto a arte do elfo quanto a ler toda a ligação que ele tinha com a natureza, a primeira coisa que eu pensei, e por favor me corrija se eu estiver errado, mas foi num druida. Foi a primeira coisa que eu pensei. Ele tem uma ligação tão forte com a natureza que no final você acaba misturando o elfo com o druida de certa forma. Eu achei isso muito bom, eu achei isso muito legal. A diferença que você gera entre o elfo e o meio-elfo já é uma coisa que chama muita atenção, porque realmente foi o que você falou. Qual é a diferença entre um elfo e um meio-elfo? Um tem a orelha mais pontuda, outro menos? Não tem, geralmente não é isso que vem dentro dos sistemas padrões pra gente, de RPG, de fantasia. E eu achei sensacional essa sacada que vocês tiveram, fora que essa arte desse elfo tá lindo demais, cara. A arte do Fernando Moreira manda super bem. Pô, tá muito bom. E eu acho que você olha pra essa arte do elfo e você consegue entender, sim, todo esse conceito que você deu aqui pra gente. Pra poder criar um elfo dentro desse padrão do Orbe de Libra. Sensacional, cara. Muito bom. Legal, cara. Valeu. E, cara, outra raça que eu achei bem interessante, tem umas coisas aqui bastante diferentes, são os anões no cenário de Orbe de Libra. Fala um pouquinho pra gente da raça. Tem uma questão aí quanto à reprodução dos anões, que é um negócio bem diferente. Eu acho que o Orbe de Libra ele veio com vários contextos para tirar mesmo a cabeça das pessoas de algumas caixinhas. E aqui, quando eu olhei aqui no anão, eu vi assim, essa aqui é uma delas. Sem dúvida. A gente quer sempre, primeiro, conseguir trazer alguma originalidade, embora a gente não quer inventar a roda, né? Não é nada disso, mas trazer originalidade no trabalho e representatividade. Então eu acabei de falar, olha, tem povos análogos aos indígenas, os elfos, vou ter algo da natureza ligada à Amazônia, então teremos características do Brasil ali em vários lugares, e com todas as relações que no mundo existem, elas serão representadas no Orbe de forma completamente natural. Então isso quer dizer que a gente não vai fazer distinções por religiões, por credos, né, variados, a gente não vai ter nenhum tipo de racismo, a xenofobia não é uma coisa presente. Claro que você pode me dizer assim, mas na minha aventura tinha lá um vilarejo que era xenofóbico. Mas aí é a sua aventura, não é o livro. Exatamente. Não vai estar dentro da cronologia do Orbe esse conceito, né, dessa forma. E também não tem homofobia, não tem nada disso. Então, assim, um dos pontos que... Por que eu expliquei isso? Né? Porque os anões, como eu mencionei, que a ligação deles está a origem deles é uma vida ligada ao conceito mineral, a vida mineral, né? Eles não têm
órgãos sexuais, porque eles não se reproduzem. Ou melhor, não se reproduzem de forma sexuada. A reprodução dos anões é de forma assexuada, eles fazem uma reprodução remota. Então eles utilizam um composto, uma parte do corpo deles, né, até uma massa que é retirada do corpo, eles têm essa possibilidade, e eles fundem isso de um parceiro ou uma parceira, como eles quiserem, e aí eles fazem, essa reprodução é feita numa incubadora, né? Então o anão já nasce depois, já cuidar de um ano, já come alimentos sólidos, etc. Então não existem órgãos sexuais. A reprodução, o anão não é mamífero, ele não vai mamar na mãe, então as mães não têm seios, o anão não tem seios, porque não precisa ter, não tem órgãos sexuais, então eles não têm o conceito de libido, de prazer. Para eles as relações são ligadas a bravura, honra, amizade, respeito. O amor para eles é uma relação muito mais próxima do que duas pessoas que se gostam, que se respeitam, do que pessoas que se admiram pela beleza ou que têm algum tipo de atração física. Isso para eles não existe. Então o anão, ele vai externar o gênero dele como ele quiser. Então o jogador pode falar, o meu anão é mulher, o meu anão é homem, do jeito que você quiser, não tem problema nenhum. E todas as outras possibilidades possíveis, todas as outras ramificações possíveis de comportamento de gênero. Mas a questão da reprodução ou da forma como se entende isso, não existe o conceito de heterossexualidade, homossexualidade, todas as suas outras variáveis, né? Cara, eu achei sensacional. Agora, eu só tenho uma dúvida. Os anões, eles são criados em incubadoras. Eu posso dizer que o anão é criado numa forja? Meu anão vai ser forjado, pode ser? Com certeza. Com certeza, isso é completamente normal. O conceito de forjar, de criar, de fazer, é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Literalmente, eu vou pegar esse conceito do anão forjado e da primeira vez que eu jogar o Orbe de Libra, eu vou fazer um anão e ele vai ter nascido numa forja. É isso que vai acontecer. É fantástico. Não vai ser um orco. Não vai ser um orco indígena. Olha aí. Já estamos fazendo até personagem aqui já. Você já pensou, muito cara? Bom. Um orco com toda a característica estética da Amazônia, por exemplo. Sim, muito bom. Você já imaginou um orco num cerrado? Mano, o Cerrado é um dos biomas mais lindos que tem no Brasil. Sim. Pena que é muito maltratado, explorado de forma completamente irresponsável, mas é um bioma plural demais, cara. Tem cada comunidade que está inserida ali, é muito legal. Eu imagino já o Orc com aquelas vestes meio Dothraki, assim, sabe? Game of Thrones, assim. Legal, nossa. Lindo, boa, nossa, muito maneiro. Muito maneiro. Legal, show de bola. Eu sou criativo pra caramba também. Eu vou viajando na maionese aqui junto. Eu vou viajando aqui, cara. Eu acho legal pra caramba colocar esse tipo de assunto, tipo a sexualidade, inclusão, num sistema, num cenário que tá focando num sistemas old school, porque não só no meio RPGista, mas no meio geek, no meio nerd, tem essa pré-ligação de que as pessoas que são do old school, elas são muito mais preconceituosas do que as pessoas que estão entrando agora no cenário. Até porque pela época que elas viveram, tal, essas coisas, a maneira como elas foram criadas e tal. Não quero julgar ninguém, é claro. Mas é muito bom você ter esse tipo de ambientação focada no old school, só que renovada, tipo, com conceitos, com coisas básicas do que a gente tem hoje em dia, né, com a maneira de conviver hoje em dia, levado para um jogo que é old school, que é pra galera que é antiga mesmo, que não vivia esse tipo de coisa, entendeu? Isso eu acho maravilhoso. E você sabe que assim, isso querendo ou não, cara, é uma coisa muito importante que você falou. Por quê? Porque normalmente quem é mais tradicionalista, né, que é um pouco mais ortodoxo, tem dificuldade de sair da sua zona de conforto. Dificuldade. Você entendeu? E assim, nem sempre, ó, que eu não tô passando pano, né? Isso não é passar nem pano, sempre longe disso. Aquela pessoa, ela não é uma má pessoa, sabe? Mas ela tem tão enraizado certos conceitos que ela passou uns 40 anos que ela não percebe. consegue entender as mudanças. Eu acho que quando a gente cria um conceito para mostrar para as pessoas de forma natural, ou sem querer forçar nada, porque às vezes você vê que tem um pessoal que às vezes cria algumas coisas, parece que eles querem enfiar a garganta abaixo, e aí você fica, não tá natural, entendeu? Então não é o que a gente quer fazer, a gente quer apresentar de forma natural as coisas para que a pessoa utilize aquilo ali, cara, numa boa. Tanto que assim, se o cara quiser criar um anão tradicional e um cara que dá porrada, tá tudo bem. O cara que come a coxa, que suja a barba, tá tudo certo, não tem nenhum traço assim que seja identificável, perfeito, e cabe, tá dentro.
Agora, do mesmo jeito que se o cara quiser fazer uma figura não binária, ele pode fazer. Ele consegue fazer. Então isso é representatividade. Não é ninguém forçar, não, o anão aqui vai usar tem que uma ser, rosa. não é assim, não é? E aí você faz uma estética completamente estereotipada do homossexual dos anos 90, que foi o que eu acabei de falar. O cara que tem trejeito, o cara que fala com a voz de si, o cara que faz com a mão. Não tem nada disso, entendeu? Até porque isso é colocar, por exemplo, o homossexual dentro de uma caixa que não é verdadeira também. Então eu jamais tomaria essa decisão. Exatamente, Mas representatividade é importante, cara. É uma missão que a gente tem, porque o mundo é muito gigante, muita coisa. A gente tem que olhar pra isso tudo e falar, tudo bem, estamos juntos aqui todo mundo, vamos conviver em harmonia. Exatamente. E uma coisa que eu acho que é bem legal disso tudo é principalmente porque o que vocês apresentam dentro do cenário é um exemplo. É um exemplo de um jogo de RPG que pode contextualizar tudo isso muito mais e que dá certo. Principalmente pelo seguinte, não interessa o sistema de RPG que você está jogando. Se você não quer que o sistema de RPG não tenha um item, ele não vai ter e pronto, acabou. A mesa de RPG é sua e é você que vai fazer isso. Se você não quer que ele tenha 2, 3, 5, 10, a mesa de RPG é sua e ela não vai ter e pronto, acabou. Quem manda é você e quem tá jogando na mesa e é isso. Mas o sistema não me diz isso, o livro não me deixa isso claro, não interessa. O entendimento da aventura que está sendo criada pela mesa é de quem tá na mesa. E isso é uma coisa muito legal que vocês deixam, é o exemplo, é de que isso existe, que tá aqui, que as pessoas jogam e que funciona perfeitamente. E pode se adequar a qualquer outro sistema de RPG. Basta a mesa que estiver jogando querer fazer. Exatamente. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de magia agora. Acho que primeiro abranger como é que a magia funciona dentro do Orb. E tem uma questão aqui também que eu acho que seria interessante a gente abordar, até para ver qual foi a contextualização que vocês colocaram dentro do cenário para armas em si. Porque por mais que a gente esteja falando de um cenário de fantasia medieval, ele é um cenário de fantasia medieval, mas ele tem uma certa tecnologia atrelada a ele também, né? Como é que o cenário ele vê a utilização de armas, como funciona a questão de magia no cenário, e aí depois de você responder isso, que eu acredito que eu tô pensando aqui numa maneira, mas eu vou encaixar uma outra parada que vai ser bem legal e eu acho que vai ajudar bastante quem estiver jogando Orb de Libra. Como tudo que a gente planejou pro Orb, tudo tem que ter algum tipo de racionalização na hora de explicar. Então, às vezes você fala assim, não, o cara é mago, o cara tem um componente mágico, faz a magia e tá tudo certo e tal. No Orb de Libra não é bem assim. Então, tudo que você faz de manifestação mística, que você consegue canalizar no plano material, isso tem alguma fonte, uma matéria-prima. Qual é a matéria-prima que é utilizada no Orb de Libra? A vida, a vitalidade. Não tem nada além da vida que seja mais poderoso para que você utilize de componente. A cada dia que passa, a cada hora que passa, a gente perdeu um tempo da vida, a gente perdeu vida, isso você nunca mais repõe. Você pode repor dinheiro, você pode repor bens, estudos, conhecimento, tempo nunca, e tempo é vida. Então no Orb de Libra a gente leva isso muito a sério. Então quando os magos, né, ou os sacerdotes, enfim, aqueles que possuem capacidade de manipular as forças mágicas, eles manipulam através da extração do éter. O éter justamente é esse componente químico, digamos assim, né? A gente até pega o gancho da era vitoriana, dos conceitos alquimistas e tal, desse éter, dessa brincadeira toda, né? Também existe e tal. Mas essa coisa química que ninguém sabe explicar o que é um composto químico. Então, quando você manipula forças mágicas, você precisa canalizar e usar éter a seu favor, que nada mais é como o acúmulo da energia vital. E de onde isso sai? De onde é que isso sai? Do próprio conjurador e do ambiente que ele está inserido. Então, o custo da magia é muito alto, você tem que ter uma habilidade muito grande e criar estratégias para utilizá-la a seu favor, porque ou você pode se dar muito mal, mas você também pode se dar muito bem. Então, assim, da mesma forma que vamos falar de regras, né? O conjurador ele consegue sacrificar pontos de vida para usar recurso mágico. Claro, ele tem ali o mínimo que ele consegue utilizar sem ter que ele perca o ponto de vida diretamente. É como se ele estivesse fazendo uma coisa mais conceitual ali. Perdendo vitalidade, mas não chega a se machucar, não chega a se ferir.
né? Quando ele tem alguns feitos extras ou alguma coisa um pouco maior, aí ele já tem o custo de pontos de vida. E aí ele canaliza o éter e usa a manifestação material. Ele rasga esse véu da realidade e utiliza a manifestação material. E o importante é que, assim, do mesmo modo, cara, o cara que tiver éter ainda acumulado, canalizado, ele pode fazer o caminho inverso. Então, puxa vida, preciso de pontos de vida, estou numa situação muito complexa, vou abdicar de utilizar magia e vou aumentar a minha base de pontos de vida. Posso fazer? Pode fazer. Então, olha a estratégia que o conjurador pode ter em mãos ali. E assim, de forma conceitual, né? O que significa isso? Significa que a Terra, né? A Terra, entre aspas, que é o mundo de Libra, ela está se desfazendo com o tempo. Ela está no processo de um ciclo natural de vida. E uma hora ela vai morrer. Então, quando você pensa em conjuradores, de certo modo, você pode pensar fazer uma analogia ao mundo real, né, o planeta Terra, a responsabilidade social e ambiental que a gente tem. Quando a gente extrai todos os recursos da Terra, quando a gente não tem responsabilidade social, a gente faz o quê? Destrói o ambiente que a gente vive. É a mesma analogia aos conjuradores. Tanto é que não é muito comum, é raro você ter em Orbe de Libra magos por aí, sacerdotes poderosos por aí. Você vai ter sacerdotes, mas como líderes religiosos, né? Promovem missas, cultos, etc. Mas como e tal. figura, Mas né? aqueles que... Exato, né? Lideranças locais. Aqueles que manifestam magia de fato são muito mais raros. E mesmo eles, como não há um conceito de divindade, mesmo os próprios sacerdotes, né? As pessoas tendem a olhar com aquele olhar meio de, sei lá, desconfiança, ou um entendimento de isso é perigoso. E não é comum. Você não tem aquele... vamos na vila que a gente vai fazer o mago desvendar o mistério. Não tem nada, não tem. Na verdade, a minha outra pergunta, exatamente para complementar, era isso. Sabendo que a magia ela é tão estranha no cenário, como é que o cenário lida com isso? Sabendo que a gente tem tão poucos conjuradores, que eles utilizam a vida como base dessa conjuração e que não é tão normal assim você ver conjuradores. Então seria como é que o cenário vê e lida com esses conjuradores dentro dele? O cenário ele faz esse visual mesmo de estranheza, não é alguma coisa natural. Você mencionou também na pergunta o seguinte, o cenário está se expandindo em alguns níveis de tecnologia, etc. Exato, está de fato. A pólvora foi começou as suas primeiras utilizações, assim, né? Nos primeiros momentos, então já tem algumas armas de fogo, já tem processos alquímicos, já existem algumas engenhocas que funcionam, algum conceito inicial do que se tornaria um processo de produção. Então isso já está acontecendo no cenário. É natural que as pessoas, quando olhem para artes ocultas ou de conceitos mais espiritualizados, com um certo desdém ou desaprovação. Então, como existe um número baixo, né, de conjuradores capazes de conjurar o éter, até que esse assunto não é tão pauta, né, das pessoas do dia a dia. Realmente acaba causando uma estranheza nas pessoas quando elas acabam vivenciando. Mas ao mesmo tempo que pode causar estranheza, pode trazer oportunidades, pode trazer certo respeito. Então há uma ambiguidade também nesse processo. Quando você fala das armas de fogo ainda sofrerem processos alquímicos, tem uma descoberta da pólvora muito recente no cenário, então a gente não tem armas de fogo de fato ainda dentro do cenário, né? Não, já tem, viu, cara? Já tem pistola experimental, já tem armas de cano longo de utilização. Só que, por exemplo, elas têm uma facilidade de emperrar ou dar problema ou quebrar muito grande. Entendi. Né? Já existem, já temos esses processos no cenário, mas para você ter uma ideia, é raro, é tão raro, por exemplo, quanto a magia, né? Entendi. Claro que pouco a pouco ela vai aumentar, é natural que vai aumentar pouco a pouco, e aí o mestre também dá o tom que ele preferir. E a maioria dos lugares ainda é proibido, que é visto como alguma coisa amaldiçoada, ainda existe um entendimento muito, muito superficial do que se trata. Então também, o cara que escolhe ser um pistoleiro em Orbe de Libra, ele vai ter um custo bem alto para ele manter a sua pistola, mas ela também tem um poder, né, de fogo, né, até me permitindo aqui o trocadilho, enorme. Ela em comparação com outras armas, ela é muito mais mortífera, só que ela tem um custo bem mais alto, difícil de você encontrar as matérias-primas que você precisa, confeccionar bala, e, além de tudo, há um estigma social enorme em torno dela, incluindo proibições em alguns lugares. No RPG tudo precisa de uma desvantagem, né? E nesse caso é o social do personagem, né? E a maneira como ele vai influenciar determinadas ações. Por exemplo, um grupo que tem, vamos botar aí meu personagem do Fábio.
né? Que tem o elfo do Fábio e o meu... Não, o elfo não, o anão. O anão do Fábio. O anão forjado. O anão forjado lá do Fábio e o meu orco chegando numa cidade, junto com um ladino que tem uma pistola. Os caras podem olhar pra gente e achar talvez um pouco estranho, né? A galera mais assim, o Fábio mais dentro da montanha, eu mais no meio do mato, ou do meio da caatinga. Mas eles viram o cara com a pistola assim, eles já barram a gente na hora, por causa disso. É isso que eu imagino, entendeu? Tipo, você Exato. botar. Tipo, a gente tem um poder de fogo gigantesco, mas a gente não Mas você consegue vai ser entrar em uma nenhum figurinha lugar. marcada. Uma figura Isso aí. marcada. Deu merda no Perfeito, lugar, isso é o cara com a pistola. Então você tem. E assim, por exemplo, o cara, vou pegar o teu exemplo, que é muito bom, e vamos esticar esse exemplo. De repente, vocês estão numa cidade, ali num polo econômico mais desenvolvido, então assim, vocês não vão criar terror por chegar, mas vocês vão atrair atenção. Então provavelmente alguém vai querer saber o que é, quem vocês são. Cara, a partir do momento que alguém contar assim, eu vi uma explosão, fumaça em algum lugar, o cara já vão em você direto, vocês vão ser, até provar que não é vocês, você entendeu? Então tudo isso é política, é estratégia de jogo. Olha, vou escolher tal coisa, sei que vou ter um problema X, vamos pra tal lugar, vou pra tal região, lá eu posso me dar melhor, aqui eu posso me dar pior. Vai a forma como o mestre e jogadores vão poder utilizar isso a seu favor. É isso que vai deixando orgânico, é isso que eu gosto do RPG, desse tipo de cenário de RPG, porque ele vai ficando orgânico. Por exemplo, a gente tá com arma de fogo, a gente é obrigado a ir pro beco, a ir pro... Exato. Andar pelo esgoto, andar pelas side ruas, pelo lugar onde tem o contrabando, porque a gente já tá, tipo, usando uma coisa que não é ilegal, mas é mal vista. Então, tipo, a gente já tem que se enquadrar nessa maneira. Então, ali já é um gancho de situação, né? A gente já tá num lugar, às vezes alguém cresce o olho na arma, quer roubar a arma da gente, e vai indo. Eu gosto disso porque tudo que o sistema já deixa pronto vira gancho pra uma aventura pequena virar uma coisa gigantesca. Exato. A arma é como se fosse um item mágico, digamos Um item assim. mágico. Sim. E foi exatamente por isso que eu perguntei qual era a visão do cenário quanto à magia. Justamente por esse contexto. Então, o conjurador, no caso, quando ele é reconhecido como conjurador, o cenário, ele apresenta medo dele, ou então não. Pelo que você está me dizendo, ele é muito mais ele tem um contexto muito mais político, ideológico, quando ele vê principalmente os conjuradores, e aí vai caber do mestre que estiver jogando a aventura, da mesa, conduzir isso da maneira que eles acham, porque ele pode ser usado como uma arma política ou não. Sim. E, cara, eventualmente o medo de pessoas vai existir também, vai depender muito de onde eles estão. Sim, porque é uma coisa completamente diferente. O cenário ele apresenta poucos congeladores, é uma coisa que é muito pouco vista no cenário. Exatamente. Como você apresentou das manifestações físicas, eu imaginei em alguns lugares, por exemplo, em tribos mais xamânicas. Eu entendi, eu reconheci dessa maneira, como, tipo, a pessoa que fez a magia ali, ela pode ser uma representação física, e naquele lugar a magia pode não ser tão mal vista assim, mas existe um preço. Então já... Cara, completamente aceitável. Completamente. De repente, pode ter muita gente... Olha como que é interessante a gente discutir. Perdoa ter que cortar teu raciocínio rapidinho, mas eu vou jogar mais elementos pra você continuar aí, ó. Cara, olha como é interessante discutir esses temas abertos. Pode existir uma série de corrupções de pessoas que se passam por manifestações para ter seu próprio benefício. Exatamente. Isso é nada mais do que a política que a gente vive no mundo real, né? Tá vendo como é que eu tô falando que contexto político dentro de um cenário de jogo de RPG dá muita história? Tá vendo? Qualquer gancho vira um plot gigantesco. Sim, isso cara. É bom. Porra, isso é muito bom. Eu acho que vocês tratam disso dentro do cenário de vocês com carinho, que meu olho até brilha, cara. Eu juro pra você. Que isso é muito bom. Cara. Feliz. Cara, eu curti demais esse papo, curti demais conhecer você, Vinícius, curti demais conhecer um pouquinho mais sobre o Orbe de Libra. Então, ele tá no Catarse em financiamento até o dia 23 de março. E eu queria que você falasse um pouquinho pra galera como é que eles fazem pra acessar, como é que eles fazem pra conhecer, como é que eles pegam o Fast Play, se eles quiserem. Porque o Fast Play também, quem quiser ter acesso ao Fast Play, é grátis, mas se vocês quiserem contribuir com algum valor, vocês vão poder contribuir com algum valor. Seja do alcance de vocês, até para que esse trabalho ele continue crescendo, ele continue disseminando, para que daqui a um tempo a gente já vê alguns suplementos para ele, quem sabe.
a gente já tem história em quadrinhos, a gente já tem aventura, então, assim, quanto mais o financiamento der certo, mais material dele a gente vai ter disponível e cenário fantástico, cara. Fala um pouquinho pra gente como é que a galera faz pra poder acessar. Cara, primeiro, obrigado mesmo pelo convite, o papo foi muito, muito legal, eu adoro conversar assim de forma livre, eu gosto de dar risada, brincar também, então eu gosto desse tipo de papo, foi super legal. Vocês mostraram também um super carinho, então como não me senti acolhido, de verdade, muito obrigado mesmo. Espero que quem escute, né, quem acompanha esse bate-papo consiga elucidar as ideias do que é o Orbe de Libra, né? Que a gente tem essa missão mesmo, de fazer um mundo de fantasia medieval com todo esse tempero brasileiro em torno dele. E para quem quiser, assim, o Orbe ele tá em financiamento coletivo, né? Tá lá no Catarse, então o pessoal pode acessar catarse.me/Orbe de Libra, vai achar a gente, ou se quiser buscar lá também, vai na busca lá, Orbe de Libra vai achar a gente. Nós começamos o financiamento dia 24, quase à noite, né? De 24 para 25 de janeiro. A gente conseguiu bater a meta básica em 40 minutos, que foi muito legal, a gente ficou bem feliz também. Nós já estamos com mais uma meta extra batida, e a segunda meta extra, faltam aqui 500 e poucos reais para bater, então estamos pertinho já, que bom que estamos pertinho. Ainda tem 36 dias de financiamento. Quem acessar lá também o Catarse consegue já pegar o link para baixar o Fast Play, tá lá na Dungeons também, como foi mencionado. É grátis, mas pague quanto quiser, então fica à vontade também. As nossas HQs estão lá. As HQs são um pouquinho mais infanto-juvenil, né? Elas têm um tom um pouco mais leve, tem algumas brincadeiras ali, mas dá pra sacar como é esse conceito de investigar, de explorar, dá pra entender que não é um mundo que você vai ver de maluquice o tempo inteiro em qualquer lugar, não, é um mundo mais denso, mais de disputas ali, intrigas, etc e tal. É isso, pessoal, eu realmente fico muito feliz mesmo, nos ajudem cada vez mais a buscar realização desses grandes sonhos. O projeto é feito junto com o pessoal da Craftando Jogos, então é um pessoal que tem muita experiência nisso, no conceito de produtos, arrebentando aí nos FCs agora também. Eles estão lá comigo. Quem conhece os produtos da Craftando sabe da qualidade, e a gente tem muita vontade de fazer muita coisa adicional ao Orbe. Porque, por exemplo, além do livro aí, já que vai ter o livro do cenário, já terão contos escritos por mim também, e se a gente chegar na terceira meta extra, vamos ter também um romance no Orbe de Libra escrito por mim. Um romance bem legal ali. Olha, um romance escrito. Nossa, muito bom. Rapaz, eu tenho 3 personagens principais já definidos, eles já têm personalidade, características físicas, e eu digo a vocês que esses personagens vão vir também pra abalar, pra ser diferente de tudo que é protagonista aí. Cara, muito maneiro, sensacional. Olha lá, vamos bater a meta, hein, galera? Vamos bater a meta, galera. A meta é bater a meta. A meta é ajudar a bater a meta, galera. Pra gente poder ganhar um romance. E depois dobra a meta e a gente vai embora. Deixar a meta isso aí, gente. Obrigado mesmo, viu? Muito obrigado mesmo. Cara, sucesso. A gente agradece, com certeza. Que o papo foi demais. O cenário de vocês é muito bom. A gente curtiu demais. Conhecer um pouquinho mais do Orbe de Libra. Conhecer um pouquinho mais de você. E, cara, tamo junto demais, cara. Se precisar de alguma coisa, estamos aí. Agora é só se tiver mesa de RPG, estamos aí. O anão forjado já tá aqui pronto já. E o orco também da Amazônia ali, ó. A orca vai ser uma. Opa, melhor ainda. Fechou. Só marcar. É isso aí, ouvinte do Estação RPG. A gente tá aqui terminando mais um episódio. A gente agradece muito a sua audiência e até a próxima.